Bem, então, iniciando a mesa, eu gostaria de convidar a professora Eliette, né, para fazer sua apresentação. Como é que funciona isso aqui? Ah, tá. Bom, boa tarde a todos os presentes, boa tarde ao pessoal que nos assiste e nos prestigia via YouTube. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, em especial ao professor Rui e à professora Beatrice, que é a coordenadora do PELD, pelo convite e a oportunidade de estar aqui apresentando, então, um pouquinho dos nossos resultados obtidos ao longo desse período de estudo. A nossa palestra, então, o tema, né, do que eu vou apresentar hoje é aspecto agudo de um problema crônico, né, relacionado ao derrame de óleo de 2019, indicadores e redes de monitoramento. Então, eu vou passar rapidinho nos primeiros slides, porque durante todos esses dias a gente vem falando e mostrando as áreas mais afetadas, principalmente na costa de Pernambuco, mas eu trouxe aqui um mapinha, onde a gente vê aqui o estuário do Rio Formoso, que é a região de Tamandaré, onde o PELD atua principalmente. Não se limita aqui, mas a grande parte dos nossos resultados, dos nossos estudos, tem sido desenvolvido aqui na costa de Tamandaré. Tá? Então, trouxe também algumas figuras que vocês já acompanharam pela mídia, pelas apresentações, mas, infelizmente, esse foi o quadro que nós encontramos lá atrás, em 2019, quando o óleo atingiu, então, a costa do Brasil, em especial aqui, essas figuras se referem à costa de Pernambuco. Tá? Só que antes da gente falar um pouco do óleo, eu queria voltar um pouquinho na história. Assim que eu cheguei no Departamento de Oceanografia, em 2009, fim de 2009, começo de 2010, a professora Beatrice me procurou e falou assim, olha, a gente tem um sistema extremamente importante ecologicamente, a gente vem trabalhando, você não gostaria de fazer uma caracterização da contaminação? E, assim, foi um achado, foi realmente um convite bastante propício, e a gente, logo na primeira oportunidade, a gente fez um estudo, aqui é o estuário do Rio Formoso, aqui é o estuário, né? Aqui o Rio Formoso, ele é bem pequenininho. Nesse pedaço maior aqui, a gente tem vários rios que estão listados aqui, Lemenho, o Rio dos Passos, que compõem esse estuário. Mas a gente tem um grande contribuinte, que é essa parte aqui mais ao sul, que se chama Rio Ariquindá. Então, em 2014... finzinho de 2013, começo de 2014, nós fomos lá e fizemos um estudo de contaminação de hidrocarbonetos na região do estuário do Rio Formoso. Tá? Então, nós fizemos várias amostragens aqui no Rio Ariquindá e fizemos também, aqui já foi março de 2014, fizemos várias amostragens no estuário propriamente dito. O que mostra esse mapa para a gente? A gente tem aqui cidades, aqui tem lançamento de esgotos. Onde está em vermelhinho, eu identifiquei a presença de marinas, porque a nossa preocupação é que tinha contaminação por óleo local. Então, a gente concentrou os nossos esforços, principalmente nas regiões onde tem as marinas. Mas tem carcinicultura e tem agricultura, e a gente espalhou, então, esses nossos pontos de coletas ao longo do estuário do Rio Formoso. E o nosso objetivo, então, era identificar se essa região estava contaminada por HPAs, e se estivessem presentes, qual seria a origem, né? Se viria de queima ou se viria da introdução de petróleo diretamente. Tá? E o que a gente obteve no primeiro momento foi, esse gráfico mostra para a gente os pontos aqui distribuídos e as concentrações daqueles HPAs prioritários, que era a ferramenta que a gente tinha na época para fazer essa identificação. E o que esse gráfico mostra também, que a gente dividiu em compostos chamados de baixo peso molecular, que tem 2 e 3 anéis, representados pelas cores azuis,
E a gente olha no gráfico, quase não aparece. A grande maioria dos nossos HPAs estão concentrados, então, neste grupo chamado de alto peso molecular. São os compostos que apresentam de 3 a 6 anéis aromáticos. E numa visão bem simplista, assim, logo, a primeira coisa que a gente pode, a primeira ideia, a primeira conclusão, não definitiva, mas nos indica que a gente tem, então, nesta região, a predominância de compostos provenientes da queima da matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode ser combustíveis, pode ser cana-de-açúcar ou dejetos do esgoto doméstico, mas eles estavam indicando para a gente que a gente tinha uma contaminação, sim, proveniente de compostos que passaram por processos de combustão. E aí, aqui agora, associando este gráfico com o nosso mapa, mostrando onde estavam as maiores concentrações. Aqui, no ponto mais interno do Rio Formoso, onde a gente tem lançamento de esgoto direto e a gente tem uma marina aqui. Aqui, nas proximidades dessa marina, mas no ponto mais interno do Ariquindá, mas a gente também tem aqui lançamento de esgotos. E essa outra região aqui, com concentrações altas, ou relativamente altas, né, é uma região que a gente depois pôde verificar que, devido à característica do sedimento, que nesses 3 pontos eles eram predominantemente formados por silt, ou seja, eles representam uma região de deposição. Então, muito provavelmente, a contribuição dessa marina, ou mesmo daqui, quando vem essa influência, rio abaixo, a gente tem uma região de deposição, então a gente encontrou as 3 maiores concentrações nessa região. Bom, e aqui, usando uma ferramenta um pouquinho mais sofisticada, a gente viu, isso aqui são razões de isômeros, fenantreno, antraceno, fluoreno, pireno, e jogando os nossos dados nesse quadrante, a gente viu que a maioria das nossas amostras se encaixavam neste quadrante que representa contribuição por combustão, ou origem pirogênica. E aqui também se encontram os nossos 3 pontos que tinham concentrações maiores. Tá? Então, a gente concluiu, naquela ocasião, que a principal fonte de HPA para essa região era a queima da cana-de-açúcar, combustíveis fósseis e esgotos domésticos. E no qual não foi nossa surpresa... não, ainda aqui, falta mais... Estava esquecendo. Na ocasião, a gente ainda não tinha parceria com o pessoal que faz avaliação de efeitos, então o pessoal da ecotoxicologia ainda não estava envolvido diretamente com a gente. Mas a gente comparou os nossos dados com as diretrizes que existem, né, na literatura. Então, a mais comum que a gente lança a mão é o chamado TEL, né, onde significa que é o limiar de efeito. Se as tuas concentrações estão abaixo desse valor proposto, a probabilidade de ocorrer efeito é muito pequena. E a gente ficou feliz porque nenhum composto individual excedia esse valor. Mas, na sequência, a gente fez um outro estudo no Rio Potengi, no estuário do Rio Potengi, em Natal, e o que a gente observou? A gente fez análise de HPAs, cadê? Aqui. Análise de HPAs na loca do caranguejo, e a gente avaliou na hemolinfa do caranguejo células micronucleadas. Essas células, elas mostram para a gente já um indício de efeito genotóxico. E aí a gente comparou com os nossos dados aqui do Rio Formoso. Veja que eu tenho uma concentração perto de 700. Aqui eu tinha uma concentração próxima a 500. Então, aqui, esse gráfico mostra para a gente que, aumentando a concentração, eu também tenho uma tendência de aumento de células micronucleadas. Então, embora aquela diretriz dizia para a gente que a probabilidade de efeitos ocorrerem era baixo, a gente já ficou com um sinal, o alerta ligado, porque na região de Tamandaré, muito provavelmente, a gente teria, sim, algum efeito subletal, mas que a gente não tinha medido, né?
E aí, quando ocorreu o derrame, então, o acidente, né, em 2019, essa região foi bastante atingida e a gente resolveu coletar algumas amostras ao longo do estuário. Então, nós coletamos amostras na areia e também no canal. E aqui eu mostro para vocês, foi no Rio dos Passos, bem lá na parte mais interna do estuário, Gorcana, Praia do Reduto e o próprio Ariquindá. Essas amostras apresentaram concentrações de HPA bem baixas. Então, nesta ocasião, a gente considerou que, apesar do evento, apesar do óleo ter chegado nessa região, não havia sido depositado nesses pontos, mas o quadro foi diferente para essa região da Praia da Pedra em específico. O óleo era visível na areia. Então, ali a gente resolveu coletar várias amostras. A gente coletou uma amostra na linha do Deixa, na zona entre marés, no próprio canal e no mangue que tem atrás dessa praia. E a gente viu que as concentrações variaram de 41 a 289. Veja, aqui eu chamo a atenção que a linha do Deixa é praia, é areia. E a gente sabe lá da literatura que a areia não retém compostos orgânicos. Então, em teoria, a gente deveria esperar que era a concentração menor. E não foi o que a gente observou. Por quê? Porque o óleo chegou e depositou. Tá? Então, aqui, para a gente fazer um apanhado comparativo aos dados pretéritos, eu calculei a média e a gente viu aí a concentração de 142. Quando a gente vai para a literatura, a proposta é, abaixo de 100, a gente diz que é pouco contaminado. Entre 100 e 1.000 é uma concentração moderada. Então, aqui, a gente já está lidando ou considerando como uma concentração moderada de contaminação por HPA na Praia da Pedra. Tá? E esse gráfico aqui é, resumidamente, só para mostrar para a gente o quadro que a gente tinha. A gente tinha aqui, em 2014, 43 nanogramas, e agora, em 2019, a gente passou para 142 nanogramas, certo? Então, aqui eu faço uma ressalva do que a gente vem falando, a importância da gente ter dados pretéritos. Então, o estuário do Rio Formoso, ele é considerado um lugar bem limpo, né? Era considerado um lugar limpo. A gente viu que as concentrações eram baixas, porém, existia a presença desses compostos. E com a chegada do óleo, a gente pôde quantificar o quanto mudou o nosso cenário. Tá? E aí a gente começou a dar uma atenção maior para a Praia da Pedra. O que acontece? Na praia, a gente viu manchas de óleo, e a gente levou para o laboratório e fez análise dos HPAs dessa mancha. Em 2019, em 2021, ainda tínhamos mancha de óleo na praia da Pedra. Então, quando a gente fez a análise, a gente viu que houve um decréscimo da concentração total. Gente, de novo, são só os 16 HPAs, tá? Que é o nosso quadro geral. E aí, a gente fez a análise aqui da superfície, né, da areia, da Praia da Pedra, em 2019 e 2021. E o que a gente observou foi a mesma coisa. Houve uma diminuição do somatório. Mas despertou uma curiosidade. Isso daqui é superfície. Será que esse óleo degradou? Para onde foi esse óleo que estava na praia? Isso a gente considera de 0 a 2 centímetros, que é bem superficial mesmo. A gente fez uma análise da subsuperfície, né, de 2 a 6 centímetros, e em 2021, então, nós encontramos uma concentração de 113, que é aí pelo menos 5 vezes, 4 a 5 vezes o valor que a gente encontrou na superfície. E isso chamou bastante a nossa atenção, porque tem duas opções. Ou o que tinha na superfície foi, aos poucos, sendo transferido para a coluna de sedimento, ou, como a gente não mediu em 2019, a gente não tem esse valor de subsuperfície, pode ser que uma hipótese é que essa parte que está abaixo, né, que está na coluna de sedimento, talvez ela tenha uma degradação mais lenta. Tá? E aí, a gente também repetiu isso
para 3 pontos, a gente fez um transecto na Praia da Pedra, sendo que o ponto 3 é na areia, o ponto 2 entre marés e aqui já dentro do canal. E a gente vê que as concentrações aqui, elas não mudaram muito. E aqui, então, como eu mostrei para vocês, houve da superfície para a profundidade, em 2021 a gente vê um aumento. Então, quando a gente foi olhar a distribuição individual, nós temos que no ponto 3, só trouxe o ponto 3, que é o que mais interessa para a gente aqui, a gente viu que essa... Cadê a coluna preta, ela se refere à superfície, e a vermelhinha... Não está aparecendo aqui, ó. E a vermelhinha se refere ao que está no testemunho, na parte interna, na coluna do sedimento. Tá? As concentrações são maiores, mas se a gente olhar, a distribuição relativa é similar. Então, se é similar, né, me levaria a pensar que talvez seja o mesmo tipo de óleo, ou que eu tenho em cima, eu tenho embaixo, só mudando a concentração. Então, isso enfraquece a minha hipótese de que foi uma degradação mais... Bom, poderia ser uma degradação mais lenta, mas nos leva, né, a pensar que seja essa transferência pela característica de ser a distribuição relativa mesma. Porque o que está na superfície, como está em exposição a oxigênio, a intempéries, a gente esperaria uma degradação diferenciada do que está preservado na coluna. Como a gente não viu, né, a distribuição relativa é muito similar, então acabaria enfraquecendo essa hipótese de que houve uma degradação diferenciada. Bom, e aí, essa mancha de óleo, depois a professora Beatriz vai estar apresentando alguma informação relacionada a isso, mas eu queria mostrar para vocês que o óleo em 2019 e o óleo em 2021 apresentaram perfis diferenciados, onde em 2019 nós temos a presença de compostos mais leves, aqui é distribuição relativa, não é concentração. Então, a gente vê que predomina os compostos mais leves, e em 2021, após um processo de degradação desse óleo, a gente tem a predominância dos compostos mais pesados, porque é de se esperar que os compostos mais leves sejam removidos prioritariamente. Mas essa questão de degradação, o professor Gilvan vai estar abordando, então, na apresentação de amanhã. Tá? Bom, e aí eu tinha mostrado para vocês o transecto em frente à Praia da Pedra, em parceria com a professora Lília, da ecotoxicologia, ela fez testes de toxicidade, avaliando letalidade e avaliando desenvolvimento do Thisbe biminiensis. E o que ela viu em março de 2020, na Praia da Pedra, ela encontrou toxicidade letal. Aqui nessa linha, entre marés, também tinha toxicidade letal, e já mais para o meio do canal, ela viu uma toxicidade subletal. Em 2021, já mudou esse cenário, onde não temos mais toxicidade aqui, mas na Praia da Pedra, onde a gente ainda encontrou os HPAs, ela continua vendo efeitos letais. Tá? E a gente fez, em paralelo, as concentrações total de HPA. Nesse momento, a gente não conseguiu entender muito bem, não achou uma correlação muito perfeita com esses testes, mas a gente continuou investigando e nós resolvemos avaliar como estava o mangue, porque praia é sedimento grosso. Então, mas e o mangue, que é um sedimento mais fino e que por uma característica, ele estaria retendo mais esse óleo, né? Então, a gente fez um estudo, onde a gente tem o ponto 1 e o ponto 2. Um é aqui em Mamucabas, bem ao sul, o 2 já é numa praia ali, perto dos Recifes, e o ponto 3 e 4, então, o ponto 4 azul e o 3 ali circulado em vermelho, a gente fez análise no mangue. É um outro estudo também que a professora Beatriz vai estar correlacionando esses dados, essas informações, com
HPA na urina do caranguejo. Então, ela vai estar apresentando isso na sequência. Mas o que a gente notou e que chamou a atenção nossa é que em 2019 as concentrações eram menores do que em 2021. Passou, então, 1 ano e 2 meses, e no ponto 3 a gente viu um aumento de 7,5 vezes, e no ponto 4 a gente viu um aumento de 2,6. E isso intrigou muito a gente, porque a gente esperava que o mangue fosse, então, mesmo que lentamente, mas depurando, degradando, diminuindo essas concentrações, né? Então, a gente levantou a hipótese de que ou a gente tem esse óleo em camadas mais soterradas do mangue, e por algum evento ele foi ressuspenso, e quando nós coletamos, a gente já coletou esse sedimento que tinha sido revolvido, ou outras áreas contaminadas por um processo, né, de transferência de correntes e marés, acabaram levando esse novo óleo para o mangue. A gente não tem como ver se esse óleo é novo ou não. Tá? Então, essa é uma hipótese. E aí, em conjunto com a professora Lília, a gente fez o teste com o TISB, e o que a gente viu? Que onde a gente tinha as maiores concentrações, que são esses 2 mangues, que eu mostrei, o ponto 3 e o ponto 4, a gente teve uma baixa no desenvolvimento. E isso nos trouxe nos remeteu, né, a uma ideia de que os HPAs talvez estejam mais correlacionados ao desenvolvimento do que à letalidade. Bom, aí a gente fez também um transecto, aqui, né, o que a gente chama de cross-shelf, que foi para a plataforma, as concentrações foram muito baixas, então provando que, apesar de todo esse evento, essa região não foi afetada pelos HPAs. E aí, a gente saiu do estuário do Rio Formoso e fomos concentrar nossos estudos mais ao sul, na região do Rio Mamucabas. A gente coletou alguns pontos aqui na praia, né, Boca da Barra, concentrações muito baixas, que era de se esperar mesmo, areia, não deveria reter. Aí, nós entramos para o estuário com 4 pontos e, curiosamente, um deles, que é mais abrigado, que tem vegetação, ele apresentou, então, uma concentração um pouco mais alta, denominada, então, classificada como concentração moderada, tá? E esse era o cenário lá do Mamucabas. Então, a gente encontrava óleo na areia, essas manchas, e eu quero chamar a atenção, a gente tem no centro a mancha e a gente tem um brilho em volta. Isso está mostrando que o óleo que está na mancha está se espalhando. E veio a pergunta, como é que isso afeta, em termos de toxicidade, né, essa fração que está sendo dispersa ou solubilizada não na coluna, mas pela lateral da areia, né? E a gente fez um estudo, aqui já me cortaram ali, falou que estou com pouco tempo, eu vou passar bem rapidinho, tá? O que a gente fez? Fez um estudo das manchas. Então, nós coletamos bem ao lado da mancha, 10 centímetros, 30 centímetros da mancha, e foi feito o teste de toxicidade e avaliação de HPA. Em outubro de 2009, a gente percebeu que tinha efeito letal e subletal, né, que é o desenvolvimento, nas proximidades da mancha, 10 centímetros. E a 30 centímetros, só efeito letal, não tinha mais efeito no desenvolvimento. E a mesma coisa a gente viu em dezembro e fevereiro de 2020, aqui em dezembro de 19, só efeito letal, 2020 não tinha mais efeito. E quando a gente colocou os dados de HPA, nós percebemos que o único lugar que a gente tinha altas concentrações de HPA foi a única resposta em termos de desenvolvimento. Então, já veio, assim, fortalecendo a nossa hipótese que o HPA está mais relacionado com subletalidade, né, do que um efeito letal para esse organismo, para essas concentrações, tá? Bom, e aí, agora, recentemente, em março de 2021, nós resolvemos fazer um estudo na água
do Mamocabas, porque até hoje a gente anda pelo estuário do Mamocabas, a gente vê fragmentos de óleo. E a nossa pergunta foi, como é que está se comportando a água? Será que esse óleo está ainda botando HPA para a coluna d'água? E, curiosamente, o que nós encontramos? O ponto 1, salinidade 0, bem próximo à cidade de Tamandaré, ponto 2, uma região intermediária, salinidade 10, e o ponto 3, então, já aqui bem perto da desembocadura, é a mais alta salinidade. Quando nós rodamos as análises químicas, a gente viu isso, né? E a gente percebeu, então, que aqui na Foz era a maior concentração, contradizendo o que a gente esperava, porque a gente não vinha falando lá atrás que o Rio Formoso recebia contribuição de cidade, de esgoto, né? Então, eu esperava que aqui eu teria uma concentração maior, mesmo porque aqui eu tenho um oceano para estar diluindo essas concentrações. E a gente não observou, a gente observou o contrário. Então, isso remete a nós que a gente tem uma contaminação daqui para dentro. Significa o quê? Que aquela concentração, aquelas manchas que a gente vem encontrando, muito provavelmente estão contribuindo, sim, para os HPAs na coluna d'água. Bom, e aí, com esse estudo, a gente aprendeu que, reforça, né, a importância de estudos pretéritos. Nós precisamos continuar estudando para ver como é que vai estar se recuperando esse ambiente, ou se a gente ainda vai encontrar deposição, mudança de lugares, né, ou de focos de contaminação. Precisamos de ações imediatas, que sejam coordenadas e padronizadas, mas agora com embasamento técnico, científico, e isso mostrou para a gente que não é só HPA que a gente precisa estudar, a gente precisa estudar outros compostos que estão presentes na área, que podem ou não estar contribuindo para a toxicidade, e ampliar, então, abordagens de avaliação de efeitos. A gente colocou no PEL de novo, que foi aprovado agora recentemente sob coordenação da professora Beatrice, a inclusão de biocidas utilizados em tintas antivegetativas, mas que também alguns são utilizados na agricultura, como fungicidas. É um trabalho que foi iniciado pela minha aluna de mestrado, que defendeu, e agora temos uma pós-doc trabalhando nesse assunto dentro do PELD. Indicadores de esgoto, porque é uma região que está crescendo turismo enfim, né, resorts, e a gente precisa saber como que está a variação da influência desses esgotos, trabalho desenvolvido pela minha aluna de doutorado, Roxane, e a Carol vem trabalhando, então, o que eu disse para vocês sobre HPA no mangue, lá da Praia da Pedra, e esse trabalho a Bia vai estar apresentando para vocês, onde ela faz análise de metabólitos dos HPAs na urina do caranguejo, e, em paralelo, ela faz uma avaliação no hepatopâncreas, né, dos organismos, para ver a atividade enzimática. Eu passei do horário, mas eu queria agradecer a paciência, terem me dado a chance de concluir a minha apresentação, e é isso, gente. Muito obrigada.